Queridos irmãos, tomando por base o texto que nós estávamos falando, serei o mais rápido possível para que possamos não tomarmos muito tempo. Bem, como vinha falando, é mais fácil a gente comprar um terreno e um terreno do nada nós construirmos as bases corretas para um projeto. Bem, eu estou falando sobre construção e dando exemplos no nosso mundo físico. Jesus ele olhou para Nicodemos e disse: olha, se eu estou falando, dando exemplos das coisas aqui dos homens, as coisas aqui da terra, e você não está entendendo, como seria se eu falasse das coisas dos céus? Obviamente ninguém nunca foi nos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo ele disse: ninguém foi ao céu senão o Filho do Homem que de lá veio. Então Jesus Cristo usou parábolas. Ele disse assim: olha, um homem antes de construir uma casa, ele para ver se tem condições de que seus recursos o leve a completar a sua missão desta construção até o final da casa. Fala sobre construção, fala sobre edificação. Ele diz que o homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que constrói uma casa sobre a rocha. O homem que ouve a palavra de Deus e pratica será comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, porque a rocha ela é um lajedo, ela há ali um fundamento ali de muitas profundidades, e de repente ao fazer esta casa sobre esta alvenaria de uma rocha, ela não será, não virá à terra, não virá ruir, não virá cair diante de nenhum abalo de ordem natural ou causada. Mas o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre areia. A areia ela não tem estruturas sólidas, né? Ela é feita de grãos fragmentados, de pequenas micro-rochas. E elas são fragmentadas a ponto que não tem constância, ela não tem solidificação, ela não tem firmeza, né? Quando falamos de constância, de continuarmos, o apóstolo Paulo disse: sede firmes e constantes, sempre abundante. A constância. Então, amados, nós temos aí muitos exemplos de construção. Então, acima do texto, eu falei sobre a dificuldade de nós comprarmos já um terreno com uma casa construída. Aí você compra uma casa de 2 andares, e aí você tem um outro projeto de construir um edifício de mais 3 andares ou de mais um andar. Mas no fundamento da engenharia, o engenheiro vai dizer: olha, aqui não tem como tirar essa coluna aqui para colocar mais um quarto, ou quebrar essa parede, porque toda a casa de cima está fundamentada com a estrutura de baixo, a ponto que o modelo de baixo será o modelo de cima. Então você vai ter que quebrar, vai ter que romper paredes, colocar novas colunas, se não quiser perder. Então há toda uma desconstrução. E o Evangelho ele vem para isso, meus queridos. Ele vem para desconstruir tudo aquilo que foi construído, tudo que não veio de Deus, tudo que não foi introduzido por Jesus. Foi justamente sobre isso que, quando Jesus Cristo estava tendo uma refeição com os fariseus, e eles fizeram uma armadilha para envergonhar Jesus diante de toda a comunidade de empresários da sua época, dizendo que os discípulos, não o próprio Jesus, mas que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus Cristo disse: olha, mas eu vos direi o que é que contamina o homem, né? Eles tentaram envergonhar Jesus. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come. O que contamina o homem é o que sai da boca do homem, porque aí procede do coração, né? Os maus pensamentos, o adultério, o homicídio, e por aí afora vai. Ora, Jesus ele vai muito mais além. As coisas são muito mais profundas do que as nossas realidades empíricas, as nossas realidades visíveis. Então nós temos que aprender muito com Jesus. As suas palavras ela têm um alto cunho de profundidade. E se nós não entendermos isso pelo próprio Espírito, nós vamos ficar vagando apenas nas estruturas da letra, que mata, mas que é o Espírito interpretando a letra que dará o verdadeiro sentido e a verdadeira realidade para a nossa vida espiritual. O Evangelho vem para desconstruir. O Evangelho vem para mudar as estruturas colocadas pelos homens. E aí Jesus disse: eu vou dizer o que é que contamina o homem. Ele vai muito mais adiante do que tradições. Onde está escrito? Onde você leu? Onde você aprendeu
essa tradição de lavar as mãos antes de comer. Assim como os fariseus faziam de tradições doutrinas para a salvação, que era apenas condutas de ordem sanitárias, de ordem de higiene, de ordem de conceitos de moralidades conforme as tradições das regiões, hoje chamado de Ministério Transcultural, né? E Jesus pergunta: de onde é que você aprendeu? Você tirou essa ideia de onde? Né? E aí ele diz: eu vou dizer para você a realidade, eu vou falar para você o que realmente é importante para a vida espiritual. Não é o que entra, é o que sai, porque o que entra sai, né, nas nossas necessidades físicas, né? E o que sai é o que vai contaminar toda a vida, toda a ordem espiritual. Então, Jesus estava ali indo de encontro a uma construção religiosa, a uma visão teológica, dogmática. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Ele diz: irmãos, não volte àquelas tradições, aqueles rudimentos do mundo, a doutrinas de homens, a dogmas, a instituições causadas por um determinado grupo, uma determinada instituição, uma determinada interpretação teológica visionária de um determinado homem, de uma determinada fundamentação religiosa. E apóstolo Paulo, ele vai de encontro a isso. Não toque, não coma, não use, como se nós vivêssemos dentro de regras, de conceitos legalistas humanos. Ele falou muito bem contra os irmãos ali de Gálatas, que tinham começado no espírito e agora estavam terminando na carne, porque estavam introduzindo a nova aliança conceitos arcaicos, humanos, de interpretatividades humanas da lei, e se tornando legalistas. Ele dizia: olha, tem irmãos que entram aqui em nosso meio para ver a nossa liberdade, a liberdade da graça de Deus, e eles nos escravizam, né? Esse aí é o evangelho anátema. Até mesmo se um anjo descesse do céu e trouxesse, né, até mesmo um anjo descer do céu e trouxesse um novo ensinamento, um novo evangelho, seja esse anjo maldito, anátema, né? Então, amados, pegando todos esses pontos e ligando um ponto a outro ponto de ordem de forma espiritual, nós vamos ter um entendimento do que é verdadeiramente o que o Evangelho vem fazer. Aí, quando Jesus estava almoçando com os religiosos, ali, depois de um lugar mais escondido, os discípulos chegaram para Jesus, né? E aqui eu vou tentar traduzir mais ou menos o que foi aquilo, aquela realidade. Pedro, inicialmente, toma a frente do colégio apostólico, ali dos discípulos, e diz assim: mestre, o que é que você fez ali? Eles ficaram todos escandalizados, ou seja, rubros no rosto, envergonhados, né? Ficaram achicanizados ali, porque o Senhor trouxe, o Senhor deixou eles, né, todos com vergonha, escandalizados com aquela palavra, no meio daquele jantar, né? E Jesus disse: olha, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Olha que mensagem, que palavra, que define tudo na nossa vida, irmãos. É um terreno onde alguém chegou ali, colocou uma construção, colocou um fundamento, colocou um rudimento que não é o de Cristo, né? E aí o que é que vem acontecer? Por não ser de Cristo, por não ser uma construção de Cristo, vai ser arrancada. Na parábola do trigo e do joio, os discípulos perguntaram: Senhor, mas quem plantou o joio? Olha, o ladrão veio de noite, o diabo veio e plantou o joio. Olha só. E a planta que o Pai não plantou, o que ele vai fazer? Ele vai arrancar. No dia do juízo, o Senhor enviará os anjos que fará a colheita. Vai tirar o joio do meio dos trigos. O joio vai para onde que o joio vai? O joio vai ser queimado, mas o trigo vai para o celeiro. Aí Jesus olha para Pedro e diz: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. E o apóstolo Pedro lá adiante, o que é que ele fala? Nós somos plantação do Senhor, lavoura santa, não somos joio. Então, quando Jesus olha para Pedro e diz para os discípulos a respeito da religião, a respeito dos fariseus, que eles não eram para eles estarem preocupados porque eles estavam escandalizados, o que é que ele diz? Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Que dia? No dia da colheita.
No dia do juízo final, Deus dará ordem aos seus anjos, que vai separar o bode do meio das ovelhas, que as ovelhas não vão para o meio dos bodes, é os bodes que vêm para cá, certo? A ovelha sabe onde é que anda, o bode é entrão, certo? E ele diz: não arranque nada, não julgue nada antes do tempo, né? Porque isso vai atrapalhar, isso não vem de Deus, a ordem não é essa. Chegará um tempo onde haverá um juízo, então o Senhor dará ordem aos seus anjos e fará a colheita, tirará o joio do meio do trigo. O joio vai para o fogo e o trigo para o celeiro. João o Batista disse: ele tem a pá na sua mão, limpa bem o seu terreno, limpa bem a sua eira. A palha vai para o fogo, o joio vai para o fogo e o trigo é colocado no celeiro. Então, observando esses pontos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte. Então, o que é que nós aprendemos? O Evangelho ele vem para arrancar tudo aquilo que nós aprendemos no novo nascimento. É necessário nascer de novo. É necessário deixar os rudimentos, as vãs filosofias, né? As fantasias, as fábulas judaicas, né? As interpretatividades pessoais. Todos me conhecem, eu me chamo Flávio Santana da Silva, fui chamado ao Ministério Pastoral, ainda adolescente, muito novo, aprendi, e o que foi que eu aprendi na minha vida? Toda a minha vida foi fundamentalizada em cima de conceitos humanos. Eu fui aprendendo e fui adicionando à minha vida espiritual a construção da minha casa com rudimentos da teologia pentecostal, né, da teologia de influências calvinistas, de influências anglicanas, um pouco ali na metodista, estudando um pouco do evangelho menonita, um pouco do evangelho congregacionalista, pesquisando também, tendo influências do evangelho puritano, muito evangelho puritano, né? Aquela visão muito angelical, muito de rudimentos de tantas doutrinas humanas. E com o tempo, amados, eu fui aprendendo todo esse tipo de religiosidade, fui vivendo nisso. Mas como eu tinha dúvidas do meu início, da minha fé no catolicismo, e eu sempre fazia as minhas orações para que Deus se revelasse em graça e em verdade para mim, e eu com toda a dedicação e força de vontade fui pesquisando durante décadas e décadas em muitos livros. Eu fui então começar a estudar sobre religiões comparadas, muitos livros de Joseph Campbell, né? O mito, né? O poder do mito, e fui estudando muito Michel Foucault, sobre o seu livro A Microfísica do Poder, e vários outros livros de arqueologias e civilizações, religiões comparadas, arqueologia, a questão histórica, né? Antropologia das religiões. E eu fui mergulhando nos meandros das divisões, das reformas protestantes, aquilo que está além das realidades apresentáveis nas escolas, principalmente na escola prussiana, e fui me desconstruindo. Olha, meus queridos, isso não é uma tarefa de 10, 20, 30 anos. A coisa mais difícil não é o homem se libertar do álcool, não é o homem se libertar das drogas, não é o homem a coisa mais difícil é se libertar do que está na mente, de você arrancar fundamentos, você arrancar colunas que foram colocadas, que foram introduzidas. Eu chamo isso das toxinas religiosas, que mesmo depois de você liberto da religião, liberto dos dogmas humanos, você toda hora está se confrontando, está se conflituando, se realmente eu estou no caminho certo. Mas, meu Deus, eu acreditei 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu acreditei 50 anos da minha vida dedicada a essa forma de pensamento, a essa forma de crença, e agora você vem dizendo que aqui agora é um covil de ladrões e salteadores. Eu acreditava tanto nisso, Saulo, ele não quis acreditar.
né, que ele estava no judaísmo, ele estudou aos pés de Gamaliel e agora aparece essa nova seita dos nazarenos, trazendo uma nova roupagem, trazendo uma nova aliança, fazendo obsoleta aquelas alianças adâmicas, alianças de Noé, as alianças abraâmicas, né, toda a legislação de Moisés, né, e trazendo realmente fazendo nascer agora aperfeiçoamento, a perfeição da palavra de Deus, o cumprimento em Cristo. Era demais para ele negar todo o passado dos patriarcas, dos seus pais. Não que a lei esteja obsoleta, mas ela foi aperfeiçoada. E agora era muito difícil. O que é que resta para Saulo agora? Ruir todos aqueles anos de vida passada, agora não tem mais validade. Agora, quando chega o Novo Testamento, a nova aliança, aquela velha aliança se torna obsoleta. O escritor de Hebreus deixa isso bem claro. E agora, todos esses rudimentos, todo esse fundamento agora tem que ser destronado, destruído, arrancado, aplanado, para que Jesus Cristo, o único fundamento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos, passe a vigorar sobre esse novo edifício. Então Paulo, ele diz lá em Coríntios, olha, cada um veja como constrói sobre esse fundamento. E Jesus Cristo é o único fundamento. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então aí vem os meus conceitos religiosos não tem mais valor. Os meus conceitos religiosos não tem mais valor. Não tem mais não tem mais nenhuma validade, sabe? Aqueles rudimentos filosóficos, teológicos, de arminiano, calvinista, interpretação, aperfeiçoamento de Lutero, de não sei o que, né? Lá colocado na Baía de Westminster, lá na porta, né? As 91 teses, isso, pensamento dos Quaker, dos puritanos, e nada disso. Mas é demais para mim isso. Eu tenho que ter muita humildade para que o meu ego, o meu eu, né, o meu achismo seja destruído. Para mim poder dizer, não vivo mais eu, não vivo mais os meus conceitos éticos, morais, as influências greco-romana ou as influências cristãs judaicas. Não, eu tenho que estar puro, limpa o interior do copo e o exterior estará limpo. Então só depois disso, dessa nova construção, dessa destruição dos fundamentos, onde tudo se fez novo, e agora eu não me conformo mais com o mundo, com os conceitos, mas eu vou me transformar, eu me transformo, né, pela a renovação de quem? Do Espírito em mim. Né? Não é da minha inteligência, não é da minha capacidade de raciocínio, da minha capacidade cognitiva. Não. Agora eu vou precisar do alimento sólido. Eu vou necessitar de que eu seja aplanado, desarraigado, arrancado, destruído, né? E agora venha nascer em mim um novo homem, cujo qual o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: se renova em espírito e em verdade. Aí não entra mais ninguém. Eu quero lhe dar uma última explicação para que você entenda como é esse processo de evolução. Primeiramente, esse processo, anote aí, ele é individual. Se um professor, ele vai para a classe de aula e ele dá uma aula de biologia, e naquela aula de biologia que ele está dando, ali tem 20 alunos. Se ele for parar para que cada aluno, de forma diferente, cada um desses alunos que tem um pensamento, que tem uma criação, cada um desses alunos vão evoluir conforme as suas capacidades. Aí, se o professor ficar esperando que João, que Mateus, que Paulo, que Ananias, que Fernando se desenvolva para chegar ao nível dele, ele vai ficar estagnado, porque o professor já está lá adiante. Ele vai dar a lição, alguns não vão abraçar a lição, alguns não vão entender totalmente a lição, outros vão buscar e vão se autodesenvolver maiores que outros. Não que existam pessoas limitadas ou com capacidades diferentes, não. As pessoas, elas se desenvolvem e elas progridem. Mas se aquele professor ficar parado no tempo esperando que aqueles alunos se desenvolvam, ele vai ficar estagnado. Ele está no 10º degrau e ele vai ficar esperando o que está no primeiro degrau chegar ao 10º degrau. Quando passou 10 anos, o professor continuou no 10º degrau. Você entende? Então esse professor, ele vai continuar buscando outros degraus. Ele vai chegar, quando aquela pessoa que está no primeiro degrau chegar no 10º, são 9 degraus, ele vai estar no 19 degraus, porque ele já tem mais tempo.
Não é questão do tempo, do Cronos, né? Do Cronos, o tempo humano. Não, tem pessoas que têm 10 anos e buscam 1 hora de relógio por dia. Tem outras que têm 10 anos buscando, mas que buscou 24 horas de relógio por dia. E na prática é que vai fazer com que ele se desenvolva mais do que outros. A sua capacidade de renúncia, a sua capacidade de resignação, né? A sua capacidade de resiliência é que vai dizer a sua capacidade de evolução. Porque Paulo ele desenvolveu muito rápido? Porque houve uma entrega total, houve uma busca intensa. Nos primeiros capítulos de Gálatas, diz que quando Paulo começou a ministrar, muitos irmãos duvidavam, diziam, mas esse camarada aí, ele está aqui e é muito difícil. Há 15 dias atrás ele estava aos pés de... aos seus pés estava a túnica do nosso irmão Estevão. Ele está aqui infiltrado como um agente 007, um James Bond religioso. Está aqui para observar e saber quem são os líderes, para poder, de um golpe fulminante, matar o desenvolvimento e a evolução do Evangelho, no que diz sentido ao evangelismo, a progressão do crescimento do reino de Deus na terra. E aí Paulo ficou muito constrangido, muito chocado com isso, a ponto que ele foi para os desertos da Arábia, de Damasco, né, foi recapitular, foi se reconstruir, né? Ele foi destruído para ser construído, né? Porque houve esse processo na vida dele. Então, nas nossas vidas, é a nossa dedicação, é a nossa entrega total, que haverá, então, de uma certa forma, o desbruçamento de Deus para conosco. Aquele que tem a minha palavra e pratica a minha palavra, eu virei com meu Pai virá, fará nele morada, e eu, Senhor Jesus Cristo, virei, farei também nele morada e me revelarei a ele. Né? Então você vê que há uma simbiose, né? Há um feedback a tudo que Deus envia para você. Há um retorno, né? É preciso que você dá um passo para Deus, Deus dá um passo para você. As Escrituras dizem o seguinte, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto e pode nos ouvir. E em outro texto, no livro de Crônicas, diz: achegai-vos a mim e eu, o Senhor, me achegarei a vós. Então, irmãos, é assim que se faz uma evolução espiritual, desconstruindo todos os fundamentos, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo. Se o que você aprendeu foi trazido pelos homens, Deus não pode trabalhar em cima disso, em cima do ego, em cima do autoconhecimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Não se estribe no teu próprio conhecimento. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque esse é o princípio da sabedoria. A questão, não, eu tenho tantos anos de vida, eu tenho muita experiência, não vai resolver, meu querido. Tem que ser revelado por Deus. O que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, quando ele tenta explicar a sua chamada, ele diz: olha, o evangelho que eu estou pregando não foi me dado por homens, não me foi ensinado por homens, mas foi trazido por revelação do Espírito Santo. Jesus andando com os discípulos, falando sobre valores espirituais. Uma hora ele olha para o céu e se alegra no Espírito, dizendo: ó Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelastes aos pequenininhos, aos humildes de coração, aos que têm anelo pela verdade. Havia ali o eunuco da rainha de Cadace. Ele vinha com as escrituras, um pedaço de couro aberto, lendo na carruagem. Ele estava vindo de Jerusalém. Ele foi adorar ao Deus desconhecido, né? Ele tinha um temor, ele não era judeu, ele não era da nação. Ele vinha, mas com tanto anseio no coração da verdade, ele vinha lendo aquilo ali, que o próprio Deus, todo-poderoso, misericordioso, onde as suas misericórdias são a causa de não sermos destruídos, ele veio em direção ao apóstolo Filipe, o seu servo, que não questiona, disse: vá para o deserto. Claro, eu estou aqui para ser um escravo de Deus, a fazer a sua vontade, eu não tenho que questionar o que eu vou fazer no deserto, né? E ali Filipe foi para o deserto, quando de repente passa uma carruagem, sem saber de nada, e Deus disse: corra atrás da carruagem. Ele correu atrás da carruagem. Quem estava ali? O eunuco da rainha de Cadace, sentada, lendo dentro daquela carruagem. E aí perguntou: o que você está lendo? E aí você já sabe o que é que se deu. Mas porque Deus pega um aparato poderoso, um apóstolo, lá do outro lado da cidade, talvez numa outra cidade, e traz para o deserto, há todo um destacamento bélico para isso. E ali, porque ali havia um homem sequioso da verdade, né? Jesus pregando para toda aquela multidão disse: olha, vós sabereis
Todo aquele que quiser fazer a vontade do Pai, que desejar a verdade, saberei se o que eu estou falando vem de mim mesmo ou do Pai que me enviou. Então há esse dispositivo. Paulo aos Romanos, olha, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito quem é os filhos de Deus, ou que somos os filhos de Deus. Então há toda uma questão espiritual, e aí não entra Flávio, não entra João, não entra Pedro, né? Porque a palavra que Paulo fala aos Coríntios, ali, aquela influência greco-romana, de tanta filosofia, de tantos sábios como Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, Platão e tantos outros sábios, né? Ali naquela cidade Paulo disse, olha, a palavra de Deus não é de interpretação pessoal. Pedro fala da mesma forma, mas é comparando coisas espirituais com coisas espirituais pelo Espírito de Deus, porque ninguém jamais conheceu a mente do homem, a não ser o Espírito Santo que estava com Deus, e Deus nos deu o Espírito Santo para que através do Espírito Santo, através de revelação, nós possamos entender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. E veja só o que aqui está escrito. Dessa mesma forma Jesus disse, enviarei o Espírito Santo que vos guiará a toda a verdade. Então se eu não tenho o Espírito Santo, eu não posso pregar a palavra de Deus. Mas eu venho da escola prussiana, eu venho da linha de Mackenzie, eu venho da linha teológica de tal fulano, de tal fulano. Não, são homens que interpretaram as escrituras e fundaram suas religiosidades e colocaram outros fundamentos. O fundamento é Cristo. É o que o Espírito traduz para nós, que traduz para a igreja, que conhece todas as coisas. Então, meu amado, se você está aí debaixo de fundamentos pentecostais, neopentecostais, neolibertacionista, né? A teologia de Leonardo Boff, de Gustavo Gutierrez, né? Augusto Gutierrez, né? A teologia da libertação, ou a teologia da prosperidade. Alguém leu as escrituras, trouxe uma interpretatividade, trouxe um fundamento que não é o fundamento de Cristo. Eu acho que as coisas não vão funcionar muito, né? Não vão funcionar muito para você, né? Então é importantíssimo que você entenda que é preciso desconstruir. E aí é um processo doloroso, tá? É um processo muito doloroso, a desconstrução, a destruição de tudo aquilo que você formatou, a sua personalidade, a sua forma de pensar, tudo isso vai ser destruído. Quando Paulo escreve aos Filipenses, todos pensem a mesma coisa, porque temos a mente de Cristo. Ninguém busca o seu proveito, mas o proveito que é do outro. E aí, meu amigo, é o ego, é a morte do eu, tá bom? O evangelho vem para matar e para destruir tudo o que Deus não colocou na sua vida, tudo que foi introduzido pelo empirismo, pelo construtivismo no passar dos anos. A única coisa que você pode usar é a sua experiência de vida, a sua maturidade, mas dentro das escrituras só o Espírito Santo pode nos levar a uma vida sã, correta, moderada, modelar. Que Deus em Cristo te abençoe e se prepare, porque pelo resto da sua vida Ele vai estar destruindo tudo que até aqui você construiu, que foi implantado, fundamentos não cristocêntricos. Deus te abençoe e te ajude nessa empreitada. Eu sou seu irmão, Flávio Santana da Silva, ainda sendo construído por Deus.